Boa tarde, meus amados irmãos. Na tarde desse dia, eu quero trazer aqui uma mensagem um tanto quanto preocupante para a nossa nação, para o nosso Brasil, para o nosso país. E envolve muitas coisas, porque está faltando, hoje nós estamos vivendo aí o 7º mês de julho, faltando apenas 5 meses para terminar o atual governo. O governo do então excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Um presidente que, antes mesmo dele se eleger presidente da República, ele já vem sofrendo muitas perseguições. Foi visto por todos na cidade de Belo Horizonte, quando houve ali o atentado contra a sua vida, onde houve ali aquela facada no seu corpo físico, que quase o levou a óbito. E todos sabendo assim quem foi, quem fez, um homem chamado Adélio, e capturado os opositores, daqueles que não queriam que o senhor Jair Messias Bolsonaro alcançasse a presidência da República, o blindaram, melhor dizendo, blindaram este tal Adélio de uma tal forma que este homem, mesmo cometendo um delito tão grande, porque até então o senhor Bolsonaro ele era apenas um candidato. Já no ano seguinte, no dia 1º de janeiro do ano seguinte, eleito presidente da República, torna-se o presidente da República. Depois do governo militar, lá atrás, onde foi, na minha concepção, na minha opinião, pois eu cheguei a viver 3 governos militares, eu vivi o Geisel, eu vivi o Médici e, por último, vivi o governo Figueiredo. Na minha opinião, como eu falei, não vi ditadura, não vi um governo repressivo, pelo contrário, eu vi um governo que governou de igual para igual. Eu vi um governo que governou para o povo, colocando limites em tudo, onde a prostituição não se encontrava desenfreada como se encontra hoje, onde a roubalheira não se encontrava desenfreada como se encontra hoje, melhor dizendo, como se encontrava até há 3 anos atrás. O tráfico de drogas não se encontrava tão desenfreado como se encontra nos dias atuais. A homossexualidade, o desrespeito aos pais, a família, a igreja, não se encontrava tão deteriorada como nós vemos nos dias atuais, onde nós não víamos tantos partidos políticos. Meu Deus do céu, são mais de 30 partidos políticos no Brasil. Todos eles, nenhum deles a favor do povo brasileiro. Mais de 30 partidos políticos, nenhum deles é a favor do povo brasileiro. Pelo contrário, todos eles são contra o povo brasileiro. Porque se fossem a favor do povo brasileiro, eles não estariam atacando, se opondo contra o governo atual. Naquela época, se não me falha a memória, na época do governo militar, havia apenas 2 partidos, o MDB e o Arena.
apenas esses dois. Hoje são dezenas de partidos. E volto a frisar, nenhum deles com gosto de governar para o povo, mas todos eles querendo o poder para governar para si, para a sua família e seus idealizadores. Governar para o mal, não governar para o bem. E nós vemos hoje o governo atual, o governo Bolsonaro, sofrendo uma série de ataques. O governo Bolsonaro sofrendo ataques de todos os lados das trevas, entre parênteses, do próprio inferno. E nós vemos pessoas que deveriam estar se aliando a ele, estar ao lado dele, para governar com ele a meu favor, que sou um cidadão brasileiro, a seu favor, que também está me ouvindo e é um cidadão brasileiro. Mas esses homens e essas mulheres estão tentando derrubar o atual governo para que eles tomem o poder novamente, para que eles venham fazer com o Brasil coisas piores que eles vieram fazendo nos últimos 30 anos. Ou seja, depois que o governo do Brasil saiu das mãos dos militares e foi para a mão de um governo civil, esse país aquele nunca mais ele foi o mesmo. E no que falar, nos últimos 16 anos, 15 para 16 anos, que foi o governo de uma grande facção criminosa chamada Partido dos Trabalhadores, cuja sigla é o PT, liderado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e os seus correligionários. Me perdoem de coração a palavra chula, que são uma corja de bandidos. Porque um partido que se alia a outro partido, ou outra facção criminosa chamada, cuja sigla é o PCC, Primeiro Comando da Capital, comandado pelo senhor Marcola, defendido inúmeras vezes pelo um homem hoje que se levanta ferozmente contra o atual governo, que é o chamado ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, né? O nosso ministro Alexandre de Moraes, que foi por inúmeras vezes advogado desta enorme e já quase global facção criminosa. Ele advogou inúmeras vezes a favor do próprio líder do PCC, do senhor Marcola, como também já advogou inúmeras vezes a favor de vários integrantes desta mesma facção. E nós vemos hoje um judiciário, o STF, Supremo Tribunal Federal, liderado pelo ministro Luiz Fux, se levantando grandemente, ferozmente contra o atual governo. Nós vemos também uma outra instituição, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, dirigido também, liderado pelo ministro Edson Fachin, que também se levanta ferozmente contra o atual governo. Nós vemos também uma outra instituição, cujo líder desta instituição do Senado Federal em Brasília, o senador Rodrigo Pacheco, também se levanta ferozmente contra o atual governo. Como também nós vemos ali uma outra instituição, a Câmara dos Deputados Federais em Brasília, cujo líder é o deputado Arthur Lira, que se levanta também ferozmente contra o atual governo.
Como os demais outros partidos, não vou falar nomes aqui porque são tantos que pode ser que eu venha esquecer de algum e eu não quero esquecer de nenhum deles. Todos os outros partidos, até mesmo integrantes do partido do senhor Bolsonaro, são contra ele, também se levantam contra ele. Tem uma passagem bíblica que fala ali no livro de Salmos 33, no versículo 12, que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O nosso atual governo, liderado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, ele tem que ser reeleito. Esse governo, ele tem que continuar, ele tem que perpetuar por mais 4 anos, se possível por mais 8, se possível por mais 12, se possível por mais 16. Porque se o nosso governo atual, ele deixar de existir, o próximo governo vai terminar de destruir o que ele começou há cerca de 20 anos atrás. Será implantado aqui no país, aqui no nosso Brasil, um socialismo que a princípio haverá de destruir 2 grandes instituições instituídas pelo próprio Deus no início de todas as coisas, lá no Gênesis. Quando Deus institui a família através da vida de Adão e através da vida de Eva. De destruir também uma outra instituição através da vida de Adão, através da vida de Eva, cujo pastor, cujo sacerdote era o próprio Deus. Quando ali a palavra do nosso Deus, ela diz que todas as tardes o Senhor descia até o Éden e palestrava com a sua criação, face a face. Ali começa a igreja. Então essas 2 instituições, a família e a igreja, está correndo um sério risco se o nosso governo atual não for colocado por mais 4 anos a partir do ano que vem. Vocês que possivelmente estão me ouvindo, vocês não têm ideia do que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ou qualquer outro que vier a assumir a cadeira lá no Planalto em Brasília a partir do dia 1º de janeiro de 2023, vocês não têm ideia do que não seja o atual governo tendo mais 4 anos, o que uma outra pessoa, o que um outro governo haverá de fazer com a nossa nação. Principalmente se for a facção chamada Partido dos Trabalhadores, a facção criminosa, a facção destrutiva. Porque esta facção chamada PT, ela não respeita ninguém, ela não respeita Deus através da igreja, ela não respeita você no que diz respeito à família. Ela não respeita o pai, ela não respeita a mãe, ela não respeita os avós, ela não respeita os filhos, ela não respeita os netos, ela não respeita o nosso direito de ir, não respeita o nosso direito de vir. Não, ela não respeita nada. Esta facção chamada Partido dos Trabalhadores, esta facção criminosa, cuja sigla, já falei, é o PT, ela vai transformar o nosso país, a nossa nação, o nosso Brasil, em uma Venezuela, em uma Cuba, em uma Honduras, em uma Coreia do Norte, em qualquer outro país que se assimila ao socialismo e ao comunismo.
Então eu, como cidadão brasileiro, que olho para os meus filhos, que olho para os meus netos, e quero o melhor para os meus filhos, e quero o melhor para os meus netos, eu peço encarecidamente para você que está ouvindo isso que eu estou dizendo. Opte em manter por mais 4 anos o atual governo. Não se deixe levar pelas mentiras daqueles que estão se candidatando a presidente da nação brasileira. A senhora Simone Tebet não vai fazer nada, o senhor Ciro Gomes também não vai fazer nada do que tem prometido, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não vai fazer nada, ele vai retornar com toda aquela destruição que ele colocou no período de quase 15 para 16 anos do governo da facção criminosa chamada PT. Ele vai acabar de destruir a empresa privada brasileira, a Petrobras. Ele a quebrou uma vez. O atual governo a colocou de pé, juntou os cacos e a colocou de pé novamente. Ele vai trazer à tona o maldito MST, onde haverá de haver inúmeras outras invasões a terras privadas, sítios, fazendas e tantas outras coisas mais. Ele vai voltar a financiar governos comunistas e socialistas, como ele fez quando então presidente da República Federativa do Brasil, ou quando então apoiou a senhora Dilma Rousseff. Ele vai continuar a distribuir o nosso dinheiro para países socialistas e países comunistas, mas não vai investir aqui para nós, povo brasileiro. Então eu peço encarecidamente a você que está me ouvindo, diga não a essas pessoas que estão prometendo, mas caso venham ser eleitos, não vão fazer nada. O senhor Bolsonaro lá atrás, há 3 anos e meio atrás, em meio à sua campanha, ele prometeu, e quando assumiu, ele fez. Desculpe a palavra chula, ele acabou com a mamata, ele acabou no toma lá da cá, ele acabou com a corrupção, ele acabou com a distribuição de dinheiros, ele acabou com a roubalheira. Volto a frisar, ele juntou os cacos da Petrobras e remontou a mesma. Olha o que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez em 3 anos e meio e olha para o governo do PT em 16 anos. Quem fez mais? Um governo de 3 anos e meio ou um governo de 16 anos? E vamos olhar então conforme num todo. Um governo civil de 30 anos. Desde que saiu das mãos do governo militar. De lá para cá se passaram-se 30 anos. O que nós vemos que o governo de 30 anos fez? O que nós estamos vendo que um governo de 3 anos e meio está fazendo? Há uma luta muito grande no inferno, nas trevas, para destituir, ainda em seu governo, ainda neste ano, para destituir o senhor Jair Messias Bolsonaro. Caso não consigam impedir que ele retorne a se assentar por mais 4 anos em Brasília. Existe uma grande possibilidade de acontecer aqui no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Que, na verdade, não foi Joe Biden
quem ganhou as eleições a presidente da República nos Estados Unidos da América. Foi o senhor Donald Trump que conseguiu se reeleger a presidente. Porém, houve um grande golpe na contagem dos votos nas urnas. E existe uma grande possibilidade de isso aqui no Brasil também acontecer. Do senhor Jair Messias Bolsonaro ser novamente eleito para mais 4 anos como presidente da República Federativa do Brasil, da nação brasileira. E irados com isso, as trevas, comandado pela facção criminosa chamada Partido dos Trabalhadores, cuja sigla é o PT, se levantar com fúria e ir contra o desejo do povo brasileiro. Existe uma grande possibilidade de nós termos uma sangrenta guerra civil no nosso país, ainda este ano, no mês de outubro, ou entre outubro e até a posse, dia 1º de janeiro do ano de 2023, quando, mantendo a faixa de presidente no seu tórax, do senhor Jair Messias Bolsonaro, existe uma grande possibilidade em acontecer mais um atentado ou alguns atentados contra a vida deste homem, para que ele não se assente, ou seja, não continue a se assentar no Palácio do Planalto por mais 4 anos. Existe uma possibilidade muito grande deste homem sendo eleito por mais 4 anos. Existe uma possibilidade muito grande deste homem sofrer inúmeros atentados para que ele não continue como presidente da República Federativa do Brasil. Como cidadão brasileiro e como ministro da Palavra de Deus, eu, pastor Augusto Menezes, eu convoco a Igreja do Senhor na nossa nação. Oremos por este homem. Oremos pelo atual governo. O governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. Oremos por este homem. Oremos pela sua família. Oremos pelo seu governo, oremos pela sua vontade de manter viva as 2 instituições implantadas por Deus na face da terra desde o início de todas as coisas, a família e a igreja. Porque se o nosso atual presidente, ele não conseguir, por um golpe, nas urnas, no momento da contagem, ou por um atentado à sua vida, se ele não conseguir dar continuidade no seu governo no ano que vem, um outro governo assim entrará. Porém, nós também temos uma pequena vantagem. O vice para o próximo governo do nosso atual presidente será o general Braga Neto. É um homem também conservador, é um militar, general de 4 estrelas, é um homem conservador, olhando para a família, quero crer também olhando para a igreja, temente a Deus. Então vamos orar por esses 2 homens, um capitão, um outro general, ambos na reserva. Mas não olhando apenas para eles, mas olhando para mim, olhando para você, olhando para nós, povo brasileiro, coisa
que o governo civil nos últimos 30 anos nunca fez e nunca olhar nem para mim, nem para você. O governo civil nos últimos 30 anos não olhou para o povo brasileiro, mas olhou para si só, para o seu bolso, para a sua pessoa, para dentro apenas de si, e nunca se importou com as necessidades do povo brasileiro. Então eu peço a vocês, como cidadão brasileiro, em primeira instância, e como ministro do Evangelho de Cristo Jesus na face da terra, como pastor, eu peço a você, cidadão brasileiro, eu peço a você, Igreja do Senhor no Brasil, oremos pelo atual governo, para que ele possa perpetuar por mais 4 anos, para que o nosso atual governo, o governo do Senhor Jair Messias Bolsonaro, possa continuar a governar a nossa nação. Amém? Que Deus assim vos abençoe.